E aí a gente entra aqui para finalizar essa parte de direitos e garantias fundamentais nas ações constitucionais, né, que eu vou dar uma pincelada para vocês. Primeira ação, a ação mais importante, a ação mais badalada, o habeas corpus, né? O habeas corpus tem a ver com o direito de locomoção. Sempre que sua liberdade estiver ameaçada, é possível o ajuizamento de habeas corpus. Então, a Constituição vai dizer, conceder-se-á HC sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Qual é o direito protegido? Direito de ir e vir. Qual é a natureza do habeas corpus? Natureza criminal, natureza penal. Existem duas espécies de habeas corpus, que o primeiro é o preventivo, que a gente chama de salvo-conduto, quando alguém está ameaçado de sofrer coação à sua liberdade, e existe o habeas corpus repressivo, que é o habeas corpus liberatório, quando esse alguém estiver sofrendo essa coação. Houve uma prisão, essa prisão é considerada ilegal, e você pode ajuizar um habeas corpus, né? Isso aqui, evidentemente, vocês vão trabalhar melhor na disciplina de processo penal. Não há custas, é gratuito, não precisa de advogado, o habeas corpus, é possível liminar. Quais são as partes do habeas corpus? São 3, impetrante, paciente e impetrado. Né? O impetrante é aquele que impetra, né? Que ajuiza o habeas corpus em favor de alguém, que é chamado de paciente. E a autoridade coatora, aquela que prendeu ilegalmente, prendeu ilegalmente ou agiu com abuso de poder nessa prisão, ela é chamada de impetrado. Então, é possível, inclusive, que impetrante e paciente sejam a mesma pessoa, como eu disse, nem precisa de advogado. Outra ação constitucional importantíssima, o mandado de segurança. Qual é o objetivo do mandado de segurança? É proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, primeiramente, o que é direito líquido e certo? O direito líquido e certo é aquele que existe em prova pré-constituída. Não é possível, em sede de mandado de segurança, haver instrução probatória. Né? A prova tem que estar pré-constituída. É necessário que, quando se impetra o mandado de segurança, já se junte uma prova que o juiz pode decidir de plano aquele mandado de segurança. Em geral, essas provas pré-constituídas são provas documentais. E, além disso, o mandado de segurança é uma ação subsidiária, né? Ele não é amparado. Ele só pode impetrar mandado de segurança quando não se pode impetrar habeas corpus ou não se pode impetrar habeas data. E se impetra mandado de segurança quando o responsável pela conduta, ele agiu com ilegalidade e abuso de poder, e esse responsável é ou autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Assim como o habeas corpus, o mandado de segurança pode ser preventivo ou pode ser repressivo. A natureza do mandado de segurança é uma natureza cível e, como eu disse, uma natureza residual. Diferentemente do habeas corpus, o mandado de segurança não é gratuito e o mandado de segurança precisa de advogado. Questão importantíssima envolvendo o mandado de segurança é o prazo dele, 120 dias. Esse prazo é decadencial. Habeas data. Habeas data, quais são as hipóteses de habeas data? Mais uma ação constitucional não tão badalada quanto MS e HC, mas ainda assim uma ação importantíssima. Diz a Constituição que conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante quando essas informações estão presentes, estão constantes em registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para retificação desses dados. A entidade governamental está com um dado incorreto acerca dessa pessoa.
Então, é possível a impetração de habeas datas para retificar esses dados. A natureza do habeas data é individual. E aqui há uma grande diferença do habeas data para a ação de mandado de segurança e a ação de habeas corpus. Porque tanto a ação de mandado de segurança por lei e tanto o habeas corpus por jurisprudência são possíveis de serem impetrados coletivamente. Existe MS coletivo e existe HC coletivo. Já a natureza, o habeas data não existe. Habeas data coletivo. Não, todo habeas data é individual, ação personalíssima, né? E aí, é gratuito o habeas data e a legitimidade ativa de pessoa física ou jurídica e, como eu disse, uma ação personalíssima, embora a jurisprudência admita que possa ser transmitida ao cônjuge e ao herdeiro do falecido. Precisa de advogado e a recusa cabe MS no prazo de 10 dias, né? Mandado de injunção, né? O mandado de injunção serve para suprir a falta de lei, de norma regulamentadora de caráter infraconstitucional, quando essa falta de norma regulamentadora ela torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, à soberania e à nacionalidade. Se vocês voltarem lá para a teoria da Constituição, eu disse que tem 3 espécies de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Essa de eficácia limitada, eu disse que para essa norma ter eficácia é preciso de uma regulamentação infraconstitucional. Só que nem sempre o Congresso faz essa regulamentação. O legislador constituinte disse que era para fazer, mas o Congresso Nacional, responsável por expedir legislação, ele não o faz. E aí cabe mandado de injunção contra essa omissão inconstitucional do Congresso Nacional. Então, é para isso que cabe o mandado de injunção. Não cabe liminar em mandado de injunção e esse direito. Quais são os pressupostos do mandado de injunção? Tem que ser um direito assegurado na Constituição, tem que haver o dever de legislar sobre esse direito. A regulamentação não pode ter sido feita ainda, o particular não pode se insurgir contra uma regulamentação que ele discorda. Não, tem que inexistir regulamentação e, como eu disse, normas de eficácia limitada. Legitimidade ativa de qualquer pessoa, legitimidade passiva do Estado, de modo geral, mas especificamente de quem tem o dever de iniciativa, o poder de iniciativa daquele tipo de legislação. E vocês precisam saber que, quanto aos efeitos do mandado de injunção, temos 2 teorias. A teoria concretista e a teoria não concretista. No início, o Supremo Tribunal Federal adotava como regra a teoria não concretista, que o judiciário, para respeitar o princípio da separação dos poderes, apenas declarava a mora do legislativo, do poder omisso, né? Dizia, você está em mora, você precisa agir, mas não, isso era inefetivo, isso era tinha a função de uma carta de intenções, né? Com o tempo, o judiciário passou a adotar a teoria concretista, né? A teoria concretista, ela vai se dividir em concretista coletiva e concretista individual. Vocês precisam saber, nesse ponto, a interpretação predominante, o precedente predominante em matéria de Supremo Tribunal Federal, que é a teoria concretista individual intermediária. O que é que acontece? O Supremo decreta a mora do Poder Legislativo e dá um prazo para o Poder Legislativo agir, né? Caso esse prazo transcorra sem que o Poder Legislativo haja, o direito é concretizado pela própria decisão do Supremo. Então, para o Supremo, a decisão do mandado em segurança não tem uma eficácia de pronto, imediatamente. Primeiro se dá um prazo para o Legislativo e depois que a decisão passa a valer. Beleza? Ação popular. A ação popular é aquela ação em que qualquer cidadão pode propor essa ação para
anular um ato lesivo, lesivo ao patrimônio público, lesivo à moralidade administrativa, lesivo ao meio ambiente ou lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Não há custas para essa ação, é inclusive um dos mecanismos de participação popular na gestão da coisa pública, né? O cidadão vê o gestor público fazendo uma besteira, fazendo uma ilegalidade que ofende o meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio público, e ele ajuiza essa ação popular para ser anulado esse ato, né? A natureza é uma natureza civil. Se o particular ele desiste, quem assume a ação é o Ministério Público. Por que o Ministério Público? Porque a ação popular faz parte do chamado microsistema coletivo, junto com a ação civil pública, junto com o Código de Defesa do Consumidor, junto com as ações de improbidade administrativa. E o MP é o principal legitimado para a defesa da ordem jurídica e dos interesses coletivos e individuais homogêneos, juntamente, cada vez mais, hoje em dia, com a Defensoria Pública. Então, a lei da ação popular vai dizer que o MP segue com essa ação no caso de desistência, né? Não há foro por prerrogativa de função, ou seja, se é um ato do presidente, é o juiz de primeiro grau que vai decidir, né? E se houver improcedência dessa ação popular e essa improcedência for por falta de provas, poderá ser ajuizada novamente uma ação popular se houver provas, né? O que a doutrina do direitos difusos e coletivos chama de uma coisa julgada secundum eventum probationis, né? Pois bem, é isso.